Boa noite. Está muito boa não, né? Ou eu estou surdo, mas graças a Deus porque você está aqui. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Todos encontraram? Então, você está com a sua Bíblia aberta, convido você para inclinar a sua fronte, fechar os olhos e falarmos mais uma vez com o nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Pai que habitas nos céus, nós a Ti somos gratos, porque o Senhor nos trouxeste aqui na Tua casa de oração. Neste momento estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. Suplicamos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, abra a nossa mente, o nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz nesta noite, que o nosso coração se encha da Tua paz, que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, para que não haja separação entre nós e Ti. Fica com o Teu povo, abençoe a cada filho Teu que está aqui nesta noite. É o que nós suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, é uma história muito conhecida. A parábola do filho pródigo. Todos nós já ouvimos essa história, alguns já a sabem de cor, mas gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos de nós. E aí na minha Bíblia, eu não vou ler toda a história, vou ler os primeiros versos, e aí a gente contextualiza, faz aplicação para nós. Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse-lhe ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Lhes repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. No verso 20, diz assim: Levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E aí no verso 29, o outro filho diz assim, a partir do verso 28, e ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Jesus está fazendo uma aplicação, e aí ele conta essa parábola. Nós já ouvimos tanto, e ela já ficou normal para a gente ouvir, mas se você contar essa parábola, essa história, essa parte da Bíblia para um árabe, ele não vai acreditar nessa história, vai dizer que isso é mentira. Porque para o povo oriental, os árabes, e aí inclui também os judeus, os palestinos, se você pedir a herança em vida, é uma ofensa gravíssima.
É como se você desejasse que o seu pai morresse. Morra logo, porque eu quero o que é seu. E o interessante da parábola é que ele tinha 2 filhos. E foi o mais novo que pediu. E na tradição também, na cultura oriental, árabe, se o filho mais novo fizer isso, o irmão mais velho ele tem autoridade para repreender e até agredir fisicamente o irmão mais novo, porque o mais velho tem a maior responsabilidade de guardar a honra do seu pai. Então, quando Jesus contou essa parábola, os judeus e os fariseus, com certeza, eles ficaram incomodados. E a gente conhece, o filho pediu a herança, gastou as posses do pai, e aí houve grande fome no país estrangeiro onde ele estava, e ele retornou, ele falou assim, olha, lá na casa do meu pai, até os empregados, os escravos dele estão melhores de situação do que eu. Então eu vou voltar, vou me desculpar. E aí você lê na parábola que ele fala assim, quando ele chega ao pai e diz, olha, eu pequei contra ti e contra o céu. Porque ele reconhece que o que ele havia feito era um pecado muito grande, de pedir a herança com o pai ainda em vida. Só que como é que começa essa parábola? Qual é a primeira palavra que está aí no verso 11? O que está escrito na sua Bíblia? Continuou. Você começa uma história assim? Eu vou contar aqui uma história aí, continuando. Quando você diz essa palavra, é porque teve alguma coisa antes, você fez uma pausa e vai prosseguir. E qual é a história que vem antes da parábola do filho pródigo? A parábola da dracma perdida. E aí Jesus conta essa história, antes de contar a do filho pródigo. Ele fala, olha só, certa feita, uma mulher, ela tinha 10 moedas, e ela perdeu uma moeda. E ela varreu a casa e virou a casa de pernas para o ar. Até que ela encontrou essa moeda. E aí ela ficou muito feliz. Regozijou-se e convidou as vizinhas e as amigas para que festejassem com ela, porque havia encontrado a moeda perdida. Só que, antes dessa parábola, Jesus contou outra. Ele contou qual parábola? Qual? Da ovelha perdida. E aí ele propôs, no verso 3, então, ele propôs esta parábola. Qual é entre vocês aí que tendo 100 ovelhas e uma se perde no deserto, você não vai deixar as 99 no aprisco e vai atrás desta ovelha perdida e vai procurá-la diligentemente. E quando você encontra, você a traz nos seus ombros e festeja, porque você achou a ovelha que estava perdida. Por que Jesus ele contou essas 2 parábolas antes de chegar na do filho pródigo? Aí no início do capítulo 15, diz assim, Jesus recebe os pecadores. E aí fala assim, aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus ele contou essas 3 parábolas, porque ele estava comendo com os publicanos, e vocês sabem quem são os publicanos aí na Bíblia? No Novo Testamento. Quem são os publicanos? Por que os fariseus, os judeus, não gostavam dos publicanos? Eles eram pessoas marginalizadas, O povo não gostava deles, tinham preconceito. Eles eram os cobradores de impostos, e a maioria eram desonestos, ou nem tão desonestos assim, mas os judeus achavam uma traição um judeu ser funcionário dos romanos, que eram aqueles estrangeiros que os dominavam na sua própria nação. Os judeus eram cativos na sua própria casa.
e tinham que pagar altos impostos para Roma. E alguns dos publicanos se enriqueciam com essa prática, e os judeus achavam que eles eram pessoas imundas, indignas e pecadoras, que não mereciam a salvação. E aí Jesus recebe os fariseus, os escribas, e quer fazer essa explicação para ele. E aí ele começa falando assim, olha, qual de vocês aí que tem 100 ovelhas, se uma se perder, você não vai deixar as 99 lá no seu aprisco, guardada, e vai atrás dessa que se perdeu? Você vai fazer isso? E aí ele conta a parábola da dracma perdida. Essas moedas para esta mulher eram a sua fonte de sobrevivência. Ela provavelmente era uma mulher viúva e ela tinha essas economias. Há uma história que não é bíblica, né, mas de pessoas que pesquisam, estudam, que era uma tradição. Quando as filhas se casavam, os pais davam uma certa quantia em dinheiro para ela, para que, caso o seu marido faltasse, ela tivesse recursos até para voltar para a sua casa, para a casa do seu pai, para a sua parentela. Então, essa mulher que perdeu essa moeda era a fonte de sobrevivência dela. A vida dela dependia dessa moeda que tinha sido perdida. E ela fez um esforço tremendo para encontrar essa moeda. E quando ela encontrou, ela se festejou. E aí Jesus, logo em seguida, ele conclui contando a parábola do filho pródigo. Então, ele contou a parábola da ovelha perdida, que era uma coisa que os judeus eles tinham muita familiaridade. A dracma perdida também fazia parte do contexto cultural daquela época, então eles conseguiram compreender perfeitamente. E aí ele conta a parábola do filho pródigo. Só que é interessante, quem foi que recebeu a herança? Qual dos irmãos recebeu a herança? Qual? Não ouvi. Olha só, lê comigo aí o verso 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ponto. E ele lhes repartiu os haveres. Então, quem recebeu a herança? Os 2 filhos receberam a herança. Só que o mais novo, ele saiu de casa. O mais velho, ele permaneceu em casa. E o mais novo foi e gastou tudo o que tinha. Gastou com prostitutas, a Bíblia fala. Desperdiçou a herança do seu pai. E aí, acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos, acabaram-se as festas, não era mais tão querido, tão amigo, assim, tão aceitado na sua roda de amizade que ele frequentava. E ele chegou a uma situação tão ruim que ele desejava comer a comida dos porcos. Por que Jesus usou nesta parábola os porcos? Os judeus não são familiarizados com ovelhas? Judeu cria porco? Não. Porco para o judeu é o quê? É uma coisa imunda. Então, para Jesus, ele quis dizer assim, olha, o filho pródigo, ele foi tão longe, mas tão longe, que ele estava fazendo coisas abomináveis. E ele estava numa situação precaríssima. Que ele estava desejando comer o alimento dos porcos. Isso, para um judeu, ele prefere morrer do que fazer isso. Só que aí ele reconhece a situação que ele estava. Se você ler a parábola, você vai entender. Ele vai falar, nossa, por que eu estou sofrendo tanto aqui, longe do meu pai? Se na casa do meu pai os seus servos estão numa situação melhor do que eu, meu pai os trata tão bem, eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Vou reconhecer que errei, vou lhe pedir perdão e pedir que ele me aceite como um servo seu. E o pai o recebeu e o colocou novamente na posição de filho. O pai não esperou o filho chegar em casa. Ele o avistou de longe, foi longe, o encontrou, o abraçou, o beijou e mandou os servos, tragam o anel e tragam sandália para os seus pés.
e pode matar o melhor bezerro que temos na fazenda, porque hoje é um dia de celebração, porque o meu filho estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Só que o filho mais velho, ele não ficou satisfeito. Ele havia recebido a sua parte na herança, continuava trabalhando com o pai, e ele ouviu a música, a festa, as risadas, talvez, e perguntou para um servo, qual é o motivo de comemoração? O teu irmão voltou. E o irmão, ao invés de ficar feliz, ele ficou triste. E aí ele comenta, né? Pai, eu te sirvo aqui há tantos anos, nunca transgredi um mandamento seu. Eu sou o filho exemplar. E o senhor nunca me deu nada para comemorar com os meus amigos. E o pai, filho, tudo que é meu é seu. Porque o pai já não tinha mais propriedade. Ele já havia dividido a herança com os seus filhos. E ele estava reclamando porque o que gastou tudo estava sendo bem tratado. Por que Jesus ele fez essa analogia? Jesus ele quis mostrar para os fariseus e para os escribas que estavam criticando Jesus de comer com pecadores, que Jesus ele veio para buscar e salvar os perdidos. Eu pergunto para você, uma ovelha, ela sabe que está perdida? Ela tem um senso, né? Ela está em coletividade, daqui a pouco ela está sozinha, não vê mais o pastor, não vê as outras ovelhas, ela sabe que está perdida. E a moeda, sabe que está perdida? Sabe? Não sabe que está perdida. E aí Jesus ele contou essa parábola, olha, existem pessoas que sabem que são pecadoras, que sabem que precisam da glória de Deus, precisam da graça de Deus. E foi para essas pessoas que eu vim. Mas existem pessoas também que não sabem que estão perdidas. E essa resposta de Cristo foi justamente para os fariseus. E aí ele conta a parábola do filho pródigo. O filho mais novo é aquele que quebra os mandamentos de Deus, às vezes se afasta da igreja, vai para o mundo, pratica coisas que não deveriam praticar, afunda a sua vida, a sua moral, chega no fundo do poço, mas ele reconhece que ele está errado e que precisa voltar para Cristo. Reconhece o seu erro, pede perdão para Deus e retorna para os braços do Pai. E o Pai o recebe de braços abertos. Mas existe aquele outro grupo que não saiu da igreja, mas que também está perdido dentro da igreja, que é retratada pelo filho mais velho. Porque a nossa herança é a vida eterna que Cristo já nos concedeu quando morreu na cruz do Calvário e quando nós o aceitamos através do batismo. E aí, às vezes, nós, que estamos dentro da igreja, agimos com indiferença para aqueles que se desviaram, para aqueles que estão fora, e achamos que estamos salvos. Achamos que estamos numa condição melhor. E aí nós falamos para Deus, mas como é que pode? A pessoa vai para o mundo, apronta, e agora volta querendo dar uma de santo. Isso é um absurdo. E aí fala, não, mas eu nunca saí da igreja, eu sou um adventista do sétimo dia, que cumpre à risca os meus deveres, não chego atrasado nas programações da igreja, se faço um compromisso, eu cumpro fielmente a parte que me corresponde na liderança da igreja, dou estudo bíblico, faço a lição da escola sabatina, sou dizimista fiel, sou ofertante, mas você está perdido dentro da igreja, porque isso tudo não salva você. O que nos salva é a graça de Jesus Cristo. Jesus, ele diz no livro de João, quando Nicodemos chega para Jesus e pergunta, mestre, o que devo fazer de bom para receber a vida eterna? Jesus diz para ele o quê? Você precisa nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? E ele fala, se você não nascer da água e do Espírito, você nunca verá o reino dos céus. Estarmos dentro da igreja, meus queridos, não nos dá a garantia da salvação. Porque nós podemos ser esse irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Estamos junto de Deus o tempo inteiro. Somos legalistas, cumprimos os requisitos que a igreja exige. Não, então se o culto é às 7, eu chego antes das 7.
Se eu estou na escala de louvor, eu vou fazer o louvor. Se eu estou na escala de pregação, eu vou fazer o sermão. Se eu estou na escala para abrir e fechar a igreja, eu vou abrir e fechar a igreja. Se eu estou na escala da sonoplastia, eu vou cumprir. Se eu estou escalado para ser diácono ou diaconisa, eu vou fazer isso. Eu gosto de dar estudo bíblico, vou dar estudo bíblico. Isso não nos dá a garantia da salvação. Isso são obras que nós podemos praticar, salvos ou não. O que nos dá a certeza da salvação é Jesus Cristo. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura depois que encontrou a Cristo? Ou é aquela mesma pessoa de antes de conhecer a Jesus? Ou se na sua caminhada cristã de 10, 20, 30, 40, 50 anos de adventista, continua sendo a mesma pessoa, está no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas. É uma advertência que Jesus fez para os fariseus e para os escribas, porque os fariseus, eles se achavam superiores. Eles achavam que andar com pecadores, você seria contaminado pelo pecado deles. Que eles demorariam muito para se purificar se andasse no meio da multidão pecadora. Então, eles faziam acepção de pessoas, mas eram exímios conhecedores da palavra de Deus. Nós podemos ser exímios conhecedores da palavra de Deus, termos as profecias na ponta da língua, saber de cor, dar aula para qualquer pessoa. Isso não te leva para o céu. O que nos leva para o céu é a graça de Jesus Cristo. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse. No último livro e no último capítulo. Apocalipse capítulo 22, verso 14, João diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E aí o verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós estamos com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro? Estamos com o nosso direito assegurado? Ou será que nós estamos nessa descrição do verso 15? No 21, verso 8, ele também fala assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o João, ele dá as características de quem vai ficar fora da cidade santa. E pessoas impuras não vão entrar no reino dos céus. Pessoas mentirosas não vão entrar no reino dos céus. Pessoas que amam a mentira não vão entrar no reino dos céus. E pessoas que julgam os seus irmãos também não vão entrar no reino dos céus. Lá no Salmos 24, o salmista fala assim: quem, Senhor, subirá ao teu santo monte? Quem poderá estar na presença de ti no teu santuário? E aí ele mesmo responde: os que são puros de coração e de lábios puros, né? Então, nós precisamos nos purificar, meus queridos. Às vezes nós cometemos o pecado de julgar o nosso próximo, né? Às vezes nem é por maldade, mas já é por vício.
Assim como o irmão mais velho julgou o irmão mais novo, né? Falou, esse teu filho, nem chamou de irmão, esse teu filho aí, ó, gastou tudo que o senhor tinha com prostitutas, numa vida promíscua, fazendo coisas erradas, e agora o senhor recebe de braços abertos. Enquanto eu estava aqui o tempo inteiro te servindo, o senhor não me oferece nada. Devemos ter cuidado, meus queridos, porque por causa de uma coisa simples podemos perder a nossa salvação. E aí, fazendo só uma analogia aqui no que João falou sobre os que praticam e amam a mentira, o que você considera mentira? Alguém poderia me dar uma definição simples e prática do que é mentira? Alguém falou aí o que não é verdade. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui gosta de assistir televisão? Na televisão, passa alguns programas. Alguns são documentários, informativos, esportes. Outros são de entretenimentos, filmes, séries, novelas. Né? Novela é uma verdade ou é uma mentira? É uma mentira. Existem pessoas que gostam de assistir novelas, sim ou não? Existem pessoas no meio cristão, no arraial do povo de Deus, que gosta de ver novelas, sim ou não? Será que a novela entra no que João disse, o que ama e pratica a mentira? Será que assistir a novela se enquadra em amar a mentira? Sim ou não? Séries de TV. Teve uma série muito famosa agora, que eu acho que até ela acabou, não sei, que foi sensação. Ela não era verdade e alguns meios, até seculares, julgavam ela como uma série muito violenta e pornográfica. E algumas pessoas que eu conheço assim assistiram. Será que isso se enquadra no que João diz, do que ama a mentira e pratica a mentira? Porque nós, meus queridos, somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Se você contempla a face de Cristo, você vai ser transformado à imagem da face de Cristo. Filmes violentos. E hoje o que mais tem, tanto em novela, quanto em filmes, quanto em séries, é uma coisa que Deus abomina. Vocês sabem o que é? A prática do homossexualismo. Você já deve ter visto, assim, até sem querer, alguma coisa desse tipo. Será que nossos olhos estão sendo edificados à imagem do nosso Criador quando nós paramos à frente da televisão, do computador, do celular para contemplar tais cenas? Jesus fala que isso para ele é abominação, está lá no livro de Levíticos. É abominação para o Senhor. E se você assiste, você está contemplando o que é uma abominação para o Senhor. Nós devemos nos cuidar dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e principalmente da nossa boca. Porque quando Jesus ele contou essa parábola, ele estava querendo ensinar uma lição para os fariseus, para os levitas, que Jesus veio para buscar todos os que estavam perdidos, quer dentro da igreja ou quer fora da igreja. Lá no livro de João, e aí eu concluo com esse verso, leia João capítulo 3, verso 17. O verso 16 todos nós sabemos de cor, né? Que
fala assim. O verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu fechei aqui sem querer. E aí eu quero ler mais um versinho aqui. Jesus, ele não veio te condenar nem te julgar, meus queridos. Jesus veio para nos salvar. E aí o verso 21 diz assim, ó: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui Jesus fala, quem pratica a verdade está perto da luz, que é Cristo. E João fala, quem ama ou pratica a mentira, não vai entrar na Nova Jerusalém. E aí eu pergunto você quer estar na Nova Jerusalém, sim ou não? Você quer ir para o céu junto com Cristo, quando Ele voltar nas nuvens do céu para nos buscar, sim ou não? Mas aí eu faço um apelo para você nesta noite. Talvez você seja o filho pródigo, que saiu, fez coisas erradas, coisas que te envergonham, mas você reconheceu que estava longe de Cristo, você reconhece que você está longe de Cristo, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Para você ser salvo, você precisa ser esse filho pródigo por completo. Não basta você reconhecer a condição em que você está. Você tem que decidir voltar para junto do Pai, para junto de Jesus Cristo, porque só nele há salvação. Ou talvez nós possamos estar como a dracma perdida, que nem sequer sonhamos que estamos perdidos, mas estamos perdidos aonde? Dentro de casa, na casa do nosso Pai. Ou como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que estamos sendo excelentes legalistas, mas também estamos perdidos. E quando o filho pródigo volta, nós, ao invés de o abraçarmos junto com o Pai, nós o criticamos. Talvez nós estamos mais perdidos, porque não reconhecemos a necessidade da salvação. Seja você a dracma perdida, seja você a ovelha perdida, seja você o filho pródigo, ou seja você o filho mais velho. A graça de Deus, ela é para todos. E ela está disponível ainda para todos. E eu convido você nesta noite a fazer uma reflexão de como está a sua vida. E o Charles e a Glauciane vão louvar a Deus agora junto conosco. Convido que você se coloque em pé. Enquanto nós estivermos louvando o nome do nosso Deus, faça uma análise na sua vida. Senhor, eu tenho sido a dracma, o irmão mais velho, ou será que eu estou na condição do filho pródigo? Mas me aceite novamente no teu reino. Que a tua graça recaia sobre mim. Que o Senhor perdoe os meus pecados, para que eu possa ter o direito, pela graça de Jesus, de entrar na cidade santa pelas portas. Que Deus abençoe você. Que você tome a decisão hoje, porque, como diz Paulo, a segunda carta aos Coríntios, hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Amanhã não nos pertence, nós nem sabemos se chegaremos amanhã. Deus está te dando a oportunidade agora. No seu coração, reconcilie-se com Deus, para que haja salvação para nós e para a nossa família. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus? Deixa Cristo grande
humilde mestre, envolver-te com amor. Abre o coração e escuta a sua voz. Muitos problemas que te trazem a tristeza e a dor não terão lugar se Cristo em ti morar. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Oh, canta agora a melodia que enternece o coração, com louvor suave e doce ao Senhor. Se toda lágrima e tristeza hão de desaparecer, hás de ter mais vida em Cristo Salvador. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos tua paz. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá. Agradecemos pela paz que o Senhor nos dá. E a sua paz ela é completa. Quando nós a recebemos, nós nos tornamos plenos da paz do Senhor Jesus. Senhor, nesse momento nós estamos em pé diante da Tua presença para clamarmos a Tua misericórdia, para clamarmos o perdão pelos nossos pecados. Senhor, talvez alguns de nós estejamos como ovelhas perdidas ou como o filho pródigo. Para esses são mais fáceis, porque eles já sabem que estão perdidos, reconhecem os seus pecados e sabem o caminho para corrigir os seus problemas, que é voltar para junto de Ti. E para esses que porventura estão aqui nesta noite, nós pedimos a Tua graça e o Teu perdão, que o Senhor os envolva com amor e com a Tua misericórdia. Mas talvez, Senhor, estejamos como a dracma perdida ou como o irmão mais velho, que não reconhecemos que estamos perdidos longe da Tua graça. Apesar de estarmos perto de Ti, estamos perdidos dentro da igreja. E se por acaso eu estiver nesta condição, ou qualquer outro dos Teus filhos que aqui estiver, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mostre a nós, fale ao nosso coração neste momento, Senhor, impressione a nossa mente, para que possamos confessar os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a refrear a nossa língua, para não falarmos mal dos nossos irmãos, falarmos mal dos Teus filhos, daqueles por quem o Senhor morreu. Cuida de nós, Senhor. Cuida também dos nossos olhos, Senhor, para que nós não contemplemos aquilo que não agrada a Ti. Converta, Senhor, o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso corpo por inteiro, Senhor. Que estejamos debaixo da Tua graça, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas que nós estejamos todos, sem exceção, debaixo da Tua graça, que possamos estar usando as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, que a justiça de Cristo reine na nossa vida, para que tenhamos direito a entrar na cidade pelas portas, para que a morte de Cristo não seja em vão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas.
que nós tivermos cometido até aqui, que não agrada a Ti, que o Senhor nos perdoe. Mas que o Senhor nos dê serenidade também, Senhor, para reconhecermos aquilo que nós estamos fazendo que não agrada a Ti, para que possamos mudar, para que possamos reavivar a nossa vida, para que o Teu Espírito Santo faça morada permanente na nossa vida. Senhor, essa semana ela é desconhecida para nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 2 minutos, mas pedimos a Tua proteção e o Teu cuidado. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor despeça a cada filho Teu que está aqui nesta noite, com a Tua paz, com a Tua graça, com o Teu amor e com o Teu perdão. É o que nós clamamos, não porque tenhamos mérito, mas reclamamos nos méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Abre o coração e escuta a sua voz. Muitos problemas que te trazem a tristeza e a dor não terão